Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, esse é o primeiro vídeo da série Desventando o Azure. E antes de eu realmente começar a entrar a fundo nesse tema de o que é o Azure, né? Eu gostaria de voltar um pouco antes e explicar um pouco mais do que é a parte de servidores, né? Como que funcionavam os servidores físicos, né? E funcionam até hoje também, né? Tem muitas empresas que ainda não fizeram essa migração para a nuvem, né? Para utilizar os seus servidores virtualizados em cloud. Então, eu queria contar um pouco desse contexto para quando a gente chegar no momento ali de entender o que é Microsoft Azure, o que é virtualização com nuvem pública e tudo mais, a gente conseguir fazer essa comparação com os benefícios que a Azure pode trazer para nossos ambientes, tá bom? Eu preparei aqui meio que um mapa mental para falar sobre essa parte de como que era antes, né, da Cloud Compute. E eu separei aqui em 3 tópicos, né? O que eu vou comentar hoje é essa parte de servidores físicos, tá? Mas posteriormente depois eu vou falar sobre virtualização de servidores, terceirização de serviços, né? E depois eu comento um pouco mais sobre esses outros temas, mas hoje eu quero focar aqui nessa parte de servidores físicos, né? Que é como normalmente as empresas pequenas começam, quando elas precisam criar o seu sistema ali, o seu ambiente de rede local, eles começam com servidores físicos mesmo, né? E como que funciona isso, né? O que seria esses servidores físicos? Então preparei aqui 3 tópicos para a gente falar um pouco mais, mas antes disso eu queria mostrar aqui um desenho que eu montei para justamente falar o que é um servidor físico, né? Servidor. Um servidor nada mais é que um periférico ali que ele tem 3 principais recursos, né? A CPU, né, o processador dele, a memória RAM e o armazenamento dele. Claro que tem placa de vídeo, alguns servidores têm a GPU, que é a placa de vídeo também, né? A placa de rede. É, tem alguns outros componentes também que podem entrar dentro ali do servidor, mas todos os servidores têm o principal aqui, são esses 3 componentes de hardware, tá? CPU, RAM e armazenamento. Fora isso, a gente tem o sistema operacional também, que é o sistema que ele vai fazer o conjunto ali com aquele hardware, né, para entregar a experiência ali para o usuário. Então a gente poderia colocar aqui, por exemplo, o SO. Deixa eu deixar separadinho aqui. O SO ele vai ficar aqui. E ele que vai fazer essa interface com o usuário, né? Opa. Não estou muito bom no desenho aqui. Mas enfim, o SO fica aqui. Tá bom? E é mais ou menos assim que fica o nosso servidorzinho aqui. Então, o servidor nada mais é que uma máquina que tem a sua CPU, a sua memória RAM, o seu armazenamento e o seu sistema operacional rodando ali. Só que se a gente parar para pensar, o nosso notebook, o nosso computador convencional, né, desktop, o nosso celular, todos esses componentes eles têm esses mesmos componentes, né? Então quando a gente vai comprar um celular, a gente vê lá qual que é o processador dele. Ah, é um Snapdragon. Ele tem, sei lá, 16 GB de RAM e tem 512 GB de HD, né? Mesma coisa no notebook ou um desktop, né? Então tem a CPU dele, a memória RAM, o armazenamento, o sistema operacional, que pode ser o Windows, Linux, né? Todas essas variações. E o servidor é basicamente a mesma coisa, só que qual que é a finalidade dele, né? Quando a gente compra um celular e quando a gente compra um notebook ou um computador, normalmente eles são utilizados para uma finalidade de usuário, né? Você é usuário, você vai utilizar aquele produto lá para acessar outras coisas. Então, quando você tem o seu celular, você vai acessar o aplicativo do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do joguinho que você joga, aquele aplicativo do Uber, por exemplo, o aplicativo do iFood para fazer os pedidos, né?
tudo isso você utiliza o seu celular como um intermédio para você chegar nessas outras aplicações, né, que estão em outro lugar. Eles podem estar no servidor físico, eles podem estar no servidor na nuvem, né? Mas basicamente o celular, notebook, computador, todos eles são normalmente utilizados para a parte de usuário, né? O usuário fazer acesso nessas outras aplicações. E o servidor, ele é basicamente a mesma coisa, só que a ideia dele é servir, né? Então ele vai servir uma aplicação, ele pode ter um servidor que tem ali o servidor do Facebook, um servidor que tem a aplicação do Instagram, um servidor que tenha o iFood, né? Claro que hoje em dia existem milhares de servidores para rodar uma aplicação só, né? Mas lá para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia aqui do servidor é justamente isso, servir alguma aplicação, algum serviço para que o usuário final ele consuma aquele serviço, né? Então a gente entra em um pouco no primeiro conceito aí, que é o conceito de cliente-servidor. Então, deixa eu colocar aqui, cliente-servidor. Então o que acontece nessa função aqui de cliente-servidor? Você é um cliente e você vai estar consumindo uma aplicação que está no servidor. Mas não vai ter só você de cliente, vão ter vários outros clientes, né? Então esse outro cliente aqui, ele também vai estar consumindo esse servidor. Aí, por exemplo, a gente tem mais um outro cliente aqui que também vai estar consumindo desse servidor. Então, por trás disso, a finalidade de um servidor é justamente isso: você ter um ponto central onde vários outros clientes, né, outros usuários vão consumir aquela aplicação, aquela funcionalidade, tá? E o que acontece aqui quando a gente tem um servidor? Quanto mais você você tem a sua aplicação e ela é consumida por cada vez mais clientes, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo de uma loja online, né? Você tem uma loja online ali da sua loja, né? Onde você vende seus produtos, e a gente está num momento ali de Black Friday, onde várias pessoas vão querer consumir ali os seus produtos, né? Então vai entrar 10, 20, 30, 40, 500, 1000, 1 milhão de usuários acessando o seu servidor, e cada vez que novos usuários vão acessando esse servidor, ele vai consumindo o quê? Ele vai consumir CPU, vai consumir memória RAM, vai consumir armazenamento ali também das transferências, tá? Então o que acontece? Quando a gente monta um servidor, normalmente o servidor ele vai ter algumas configurações. Então eu montei esse outro desenho aqui. Então falando sobre a parte dessa loja online, né? Então imaginando que a gente tem um servidor aqui que tem a CPU aqui, um Xeon Y, por exemplo, né? Não é esse o nome do modelo, mas é só hipotético. Ele tem aqui 512 GB de RAM. E de armazenamento ele tem dois discos, né? Ele tem um disco SSD de 128 GB para o sistema operacional, né? O SSD é um disco sólido, né? O modelo dele que é um pouco mais rápido, bem mais rápido, aliás, né? Que o próprio HD, que é aquele HD grandão, né? Normalmente é utilizado para fazer armazenamento de dados. E aqui a gente já tem o nosso servidor e a gente tem a aplicação da loja que está rodando nesse servidor. Então, quando entra aqui 10 usuários, 50 usuários, 100 usuários, o que eles fazem? Eles vão começar a subir o processamento desse servidor. O servidor que está com processamento baixo, vão entrando cada vez mais usuários, ele vai subindo aqui o processamento do servidor até chegar no topo dele. Mesma coisa na memória RAM, né? Os usuários vão acessando, ele vai subindo aqui o processamento dele, e isso vai consumindo memória do seu processador. E o que acontece quando a CPU, memória ou armazenamento da sua máquina enche, né? A máquina trava. Então muitas vezes quando você está com o seu computador, está rodando algum jogo e do nada dá uma tela azul, muitas das vezes pode ser que topou a memória, né? Então encheu ali o consumo da memória. Então colocar até um exemplo aqui. Vou abrir aqui o gerenciador de tarefas aqui da minha máquina. Esse aqui é um exemplo
de monitoramento do, do consumo da minha máquina, né? Então, por exemplo, aqui ele está consumindo 16% de CPU, 49% de memória. Aí tem aqui os consumos de disco e rede, né? O disco e rede normalmente eles vão consumir ele quando você vai estar fazendo o download de alguma coisa, então ele vai armazenar, vai ter uma performance no disco e na rede, né? Mas os principais são esses aqui, tá? Então, trazendo para essa teoria aqui, quanto mais usuários consumindo os seus servidores, mais ele vai ter o processamento ali elevado, né? Vai elevar o processamento dele e você vai chegar um momento que você vai precisar comprar mais memória. Então, se você tem aqui, imagina que a gente tem aqui 256 GB de RAM, você topou, você sabe que você precisa comprar mais memória. Aí você vai precisar mudar a memória para 512. Não é mudar a memória, na verdade você vai comprar mais memória para colocar num chip ali, né? No slot da sua placa-mãe do seu servidor. Então para você fazer essa movimentação de você colocar mais memória, você vai precisar desligar a máquina. Enquanto você está com a máquina desligada, o seu site está inacessível, seus usuários não vão conseguir acessar o seu site, você vai perder vendas nesse momento, né? Então, toda essa movimentação de você precisar comprar mais memória, precisar de uma CPU que tenha mais poder computacional, precisar mais espaço de armazenamento no seu sistema operacional, no seu sistema de dados, tudo isso você vai precisar desligar a sua máquina para você conseguir fazer esse upgrade nela, né? Colocar mais memória, mais CPU ou mais armazenamento. E isso acaba gerando indisponibilidade e você pode ter vários problemas aí de perdas de vendas, né? Então esse daqui é mais ou menos um conceito de como que é o funcionamento de um servidor que tem uma aplicação e as aplicações elas têm métodos diferentes de funcionamento. Tem aplicações que consomem mais CPU, tem aplicações que consomem mais memória RAM, tem aplicações que consomem memória RAM e armazenamento, ou CPU e armazenamento. Isso daí difere muito, depende muito da aplicação que você vai trabalhar nesse servidor, tá? Mas o conceito básico é mais ou menos esse. O servidor ele tem esses três elementos principais aqui, e cada um desses elementos aqui que você coloca ali, conforme mais usuários estão consumindo aquela aplicação que está naquele servidor, ele vai aumentar o processamento e se chegar no topo, a máquina trava, causa indisponibilidade, você acaba perdendo vendas com isso, tá? Então esse daqui é o fundamento aqui da parte de servidores, tá? Até coloquei aqui alguns conceitos também de DNS, né? O que é um DNS? Quando você vai acessar um servidor, o servidor ele está atrás de um IP, né? O IP é como se fosse um endereço lógico dele. Só que quando você vai acessar, por exemplo, o site do Google, você não vai digitar lá 164.85.79.64. Você acessa www.google.com.br. E quando você faz isso, o DNS ele faz o quê? Ele sabe que o endereço do Google ele está atrelado àquele endereço IP, né? Então o DNS, a função dele é justamente isso: transformar a URL, né? Que é aquele endereço mais amigável, né, para os usuários, e um endereço IP que é lógico ali, que muitas vezes pode mudar, né? Ninguém vai ficar gravando um monte de números assim na internet, cada site que acessa, né? Aí voltando aqui para o nosso mapa mental, o que eu queria trazer aqui como pontos da parte de infraestrutura, né? Então, escrever aqui os componentes servidores físicos, né? O que era o hardware, o que é a parte de software e sistema operacional. Então, o hardware é o que? São os componentes físicos que compõem aquele servidor, né? Não só o servidor, como máquina, como celular, tablet e tudo mais. Então, são os elementos físicos aqui dos servidores, né? CPU, RAM, armazenamento, placa de vídeo, placa de rede e por aí vai. A parte de software. Software são as aplicações que rodam dentro dos computadores, né? Dos servidores. Então você pode ter a aplicação ali do iFood, aplicação do Facebook, do Instagram, tem várias outras aplicações empresariais, né? O Office e tudo mais. E o sistema operacional é a camada que fica
nesse meio tempo aqui que faz essa interface entre máquina e usuário, né? Então ela orquestra todo esse funcionamento aqui da CPU, RAM e armazenamento junto com a parte lógica, né? E a próxima parte aqui, ó, explicar a necessidade de espaço físico, energia, refrigeração para servidores. Quando a gente trabalha com um servidor físico, o que acontece, né? Imagina que você é uma empresa ali pequena, toda empresa ali tem os seus computadores, seus celulares que fazem uso ali da internet, né? Então, para você ter internet, você vai ter que ter esses aparelhos de internet na sua empresa ou na sua casa, né? Então, você tem aqui o modem, o roteador, que você recebe o sinal de internet. E normalmente nas empresas, a empresa ela separa um lugar para ela centralizar todos esses periféricos, né? Então, seja os equipamentos de rede, equipamento de internet, os servidores, né? Toda aquela passagem de cabo, tudo mais. Então, deixa eu pegar aqui uma foto de um servidor. Então, um servidor, por exemplo, é igual a esse aqui, idêntico a um desktop. Existem servidores também que eles ficam alocados em racks, né? Um rack seria mais ou menos isso daqui. É como se fosse uma geladeirona lá, onde você vai encaixando vários servidores diferentes, né? Então, o servidor ele tem nesse modelo se chama torre e tem nesse modelo que é de rack. É como se fosse uma lâmina que você vai encaixando em cada nível ali daquele rack, né? Então, se você comprar, por exemplo, 5 servidores, você vai encaixando ele nos espaços ali do rack. Claro que vai precisar ter espaço ali para você conseguir passar todo o cabeamento e tudo mais, né? Imagina que esses servidores, com o funcionamento deles, esse ambiente ele fica muito quente. Então, para esse servidor se manter refrigerado, você precisa colocar um ar-condicionado nessa sala, né? Existem algumas normas de parte de refrigeração, parte de energia que você precisa fornecer para esses servidores, né? Colocar no break para esse servidor não desligar sozinho lá, né? Quando uma falta de energia. Então existem vários fatores que quando você tem o seu ambiente local, você precisa se preocupar com isso, né? Fora a parte de manutenção desses lugares, né? Então quando você vai fazer a troca de um servidor, você precisa tirar ali o servidor, precisa colocar ele de novo, arrumar o cabeamento e tudo mais. Então tudo isso demanda tempo. Então aqui entra essa parte de espaço físico, né? Então normalmente a gente chama de CPD, esse espaço físico onde ficam os servidores numa empresa. Esse espaço ele precisa ser munido ali de energia e refrigeração, né? Energia para todos os equipamentos funcionarem e realmente não pararem de funcionar. E a partir da refrigeração, porque esses servidores eles geram um calor excessivo ali naquela sala, né? Então o ideal é sempre deixar bem refrigerado esses espaços, né? Outra questão aqui da parte de infraestrutura é a parte de custo de aquisição, instalação, manutenção e atualização de equipamentos. Então, voltando aqui para o nosso conceito aqui de servidores, imagina que a gente tem esse servidor aqui, né? A gente comprou esse servidor com tudo isso daqui de memória RAM, tudo isso de HD, esse baita processador aqui que é de última geração, né? Só que a gente instala lá a nossa aplicação e ele não está consumindo nem 10% disso, né? Legal, beleza. Então quer dizer que a gente vai utilizar esse servidor por muito tempo, né? Conforme a aplicação ela vai melhorando, ela vai ficando mais pesada e vai consumindo mais CPU, RAM e armazenamento. Agora vamos imaginar o contrário. Se a gente comprou um servidor aqui bem básico e ele tem as configurações bem básicas aqui. A gente instala a nossa aplicação, começa a ter consumo e chega aqui o 100%. A gente precisa fazer o upgrade desse servidor. Qual que seria o processo, né? Quando a gente vai comprar um celular, um notebook, como que é o processo? A gente precisa ir lá na loja, precisa escolher o equipamento,
a gente faz a compra, né, gera nota fiscal e tudo mais e precisa esperar chegar. Aí demora, né? Hoje em dia já está bem mais agilizado esse processo, mas imagina como que é o processo de você comprar uma memória RAM, esperar ela chegar, aí você tem que agendar uma data para você fazer essa movimentação, porque você vai ter que abrir o servidor, vai desligar tudo, seu serviço vai ficar fora do ar, né? E você tem que fazer isso daí muito rápido. Você vai instalar ali mais memória, mais CPU, mais HD, vai precisar fazer instalação das atualizações, tudo isso daí vai demandar tempo e principalmente demanda dinheiro, de você ter que ficar comprando essas coisas e esperar chegar. E imagina que você está no meio de uma Black Friday, você está vendendo muito ali, seu servidor topou e travou, né? Aí você reinicia ele, vai começar novamente os usuários consumir a sua loja, começar a comprar, ele vai subindo, 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 topa de novo e cai o servidor. Quanto que você não perde de dinheiro em vendas, né? Nesses períodos de downtime, né? Que o seu serviço ali não está funcionando. Então, muito dessa parte física, ela demanda muito tempo. De você tem que comprar, trocar as coisas, fazer instalações, fazer atualizações. Então, com a vinda de cloud computing, a gente acabou perdendo muito dessas questões de tempo, né? Mas aí depois eu vou entrar um pouco mais nesses detalhes. Aí fora a parte de gerenciamento agora, né? Então as tarefas manuais de gerenciamento de servidores. Então você tem que ir lá localmente no servidor. Chegou a memória aqui, eu preciso instalar mais memória. Você vai, desliga a máquina, abre a máquina, coloca a memória, fecha a máquina, liga a máquina, valida que está tudo funcionando e sobe a sua aplicação, né? Mesma coisa com CPU, mesma coisa com HD. Então a parte do servidor físico acaba demandando muito tempo de tarefas manuais, né? Que a gente consegue automatizar também com a vinda do Cloud Computing. Desafios de escalabilidade. Então o conceito de escalabilidade é justamente isso daqui que eu estava comentando da Black Friday. Quando você tem uma Black Friday, você quer que o seu serviço fique funcionando o tempo todo. Agora imagina que você tem a sua aplicação da loja, só que você instale essa aplicação da loja em vários outros servidores, né? Então você vai ter aqui um outro servidor, vai ter um outro servidor aqui, você pega mais um outro servidor e pega mais um outro servidor. Então toda essa sua aplicação ela vai estar funcionando em 3 servidores diferentes, né? Então a escalabilidade é o que? É você criar outros servidores, né, para servir a mesma aplicação. Com isso você não precisa desligar a máquina para servir aquela aplicação. Você começa a criar outras máquinas e começa a distribuir o tráfego, né? Então o usuário aqui ele vai estar aqui, ele vai começar a consumir desse servidor, ele vai aumentar o processamento desse servidor. Quando estiver chegando perto aqui, a gente cria uma outra máquina, né? Aí ele vai dividir a carga com essa outra máquina e depois dividir a carga com essa outra máquina e acaba que as 3 aqui elas não topam, em vez de uma só ficar servindo, 3 servem, né? Eu acho que isso daí é muito do conceito ali, por exemplo, de imagina que você está num bar e o bar que tem só um garçom ali, né, para atender todo mundo. O cara vai ficar mega tarefado, não vai conseguir atender todo mundo ao mesmo tempo. Agora, se você está num bar, num restaurante e tem 3, 5, 10 garçons ali, eles conseguem dividir as tarefas, né, todos os setores e conseguem atender bem ali os seus clientes. Então o conceito aqui de escalabilidade é justamente isso, você criar mais servidores para conseguir distribuir essa carga que vai estar entregando para os seus clientes. Só que como que a gente faz isso com servidores físicos? Você precisa comprar um outro servidor, você precisa instalar a aplicação no outro servidor, você precisa, né, fazer todas as configurações de sistema operacional, a parte de hardware e tudo mais. Agora, você consegue fazer isso tudo muito rápido, de um dia para a noite, né, no meio de uma Black Friday? Então, muitas vezes a gente pode estar
comprou 3 servidores, fez todas as instalações, configurações e tudo mais, só que os 3 servidores aqui não foram suficientes. Aí você vai esperar uma próxima Black Friday para você comprar um quarto servidor e colocar aqui no meio. Então até aí você já perdeu, né? Clientes. Então esse é o principal desafio de você ter escalabilidade quando você está trabalhando com servidores físicos, né? Não é fácil você subir um outro servidor para atender aquela mesma demanda. E a outra parte aqui também de gerenciamento é dificuldade de garantir alta disponibilidade e redundância. Então, o que seria a alta disponibilidade e redundância? É justamente você não deixar esse servidor cair, né? Seja ele, por exemplo, você está lá no meio da Black Friday, você tem todos esses servidores aqui funcionando bonitinho, né? Distribuindo a carga e tudo mais. Só que imagina que acontece um apagão na região onde onde esses servidores estão funcionando. Já era, todos esses servidores aqui vão desligar e não vão mais entregar o seu site. Então o conceito ali de alta disponibilidade é o que? Você criar um servidor em locais diferentes. De repente você tem a sua empresa que é em São Paulo, aí você vai ter a sua outra empresa que é no Rio de Janeiro, né? Então já é um local diferente. Então você vai mandar os seus usuários aqui para São Paulo, você notou que teve uma queda, você vai direcionar os seus usuários para os servidores aqui do Rio de Janeiro. Então esse é o conceito de alta disponibilidade. Só que para você ter isso, o que você vai ter que fazer? Você tem todos esses 4 servidores. Você vai precisar comprar mais servidores, instalar lá no Rio de Janeiro, e fora que lá no Rio de Janeiro você vai ter todo aquele problema de energia, refrigeração. Você também vai ter que ter uma equipe lá para dar manutenção nesses servidores, né? Entra também no conceito de escalabilidade. Você tem 4 servidores aqui que estão atendendo bem, só que lá no Rio de Janeiro é como se fosse um backup, né? Se cair São Paulo, o Rio de Janeiro vai funcionar. Só que aqui no Rio de Janeiro, só 2 servidores não estão dando conta. Aí os 2 topam, os 2 travam e não funcionam mais. Então só aí você já perdeu um pouco aí das suas vendas, né? Então você fazendo isso com servidores físicos, fica difícil de você criar todo esse ambiente. Você vai ter que se preocupar com todos essa infraestrutura física dos seus servidores de São Paulo, seus servidores do Rio de Janeiro, de outras localidades, né? Então também é um outro conceito que fica complicado quando a gente trabalha com servidores físicos, tá? E outro aqui que eu elenquei também é a parte de segurança, né? Imagina que você tem os seus servidores aqui no local de São Paulo, né? Lá na sua empresa, só que você não vai deixar os servidores à mostra assim para qualquer pessoa chegar lá e ver eles, né? Imagina que pode acontecer de entrar algum hacker, querer hackear a sua rede, o seu servidor ali, né? Colocar algum vírus dentro do servidor. Então você não vai deixar ele à mostra, né? Você vai colocar ele lá numa salinha, com refrigeração, com energia lá, tudo bonitinho. Vai colocar uma tranca elétrica lá na porta dessa salinha, né? Que só algumas pessoas conseguem entrar, ou seja, com digital, com senha, enfim. Você vai começar a criar barreiras para, se alguém tentar fazer um acesso físico no servidor, vai dificultar, né? Então, tudo isso é muito custoso quando você trabalha com servidores físicos, que você tem muitas preocupações que você tem que correr atrás, seja a parte de custos, seja a parte de manutenção ali, gerenciamento das máquinas, das aplicações, seja a parte de segurança, que você tem que criar várias camadas, né, de segurança. Inclusive, nessa questão aqui de segurança, eu trouxe aqui também um site muito bacana, que é esse site aqui, datacenters.microsoft.com, que ele tem essa interação aqui que mostra como que é um data center da Microsoft, né, do Azure. Então, para quem nunca conheceu um data center, como que funciona, né? Quando você vai entrar num data center, você não vai simplesmente entrar lá, chegar no seu rack, onde está os servidores, né?
data center, só para vocês terem uma noção, ele é mais ou menos assim. Então é um lugar lá com vários racks, vários servidores, né? Lógico que ele não tem essa aparência bonita aqui, são várias formas diferentes, né? Mas a ideia dele é justamente isso. Ele vai ter vários hacks de vários clientes, de vários servidores diferentes lá. Só que você não vai simplesmente chegar lá e entrar, né? Você tem a primeira fase, que é você entrar no prédio. Então você tem que se identificar. Aí você chega até a recepção. Você tem que fazer uma outra identificação. Você fala, ó, eu preciso ir no hack da empresa X, tal. Aí eles vão localizar. Ah, o hack da empresa X fica na área norte, no bloco C, no andar 7, por exemplo. Então, para você chegar até lá, normalmente tem um segurança que vai te acompanhar para você chegar até esse hack, né? E você recebe a autorização para você chegar exatamente até esse hack, né? Inclusive o hack também ele vai ter uma chave, né? Que normalmente fica com o cliente ali. Vai ter uma chave para você também conseguir abrir só o seu hack. Você não vai conseguir ter acesso aos hacks de outras empresas, né? E aqui nesse desenho é muito bacana que você vê isso daqui. Então imagina que isso daqui é um data center grandão, né? Tem toda a parte de energia, geração de energia dele ali, para a energia nunca acabar, né? Então ele normalmente é alimentado por mais de uma fonte de energia. Tem toda a parte de refrigeração ali, tem essa parte de segurança também. Então, quando você vai entrar, você vai precisar passar aqui pela portaria, né? A parte aqui do veículo, né? Aí você vai entrar aqui no lobby, que é a recepção. Como que é a recepção? Você entra na recepção, você vai falar, ó, eu preciso ir no hack tal, da empresa tal, e eles vão preparar o seu crachá com as autorizações exatas de onde você precisa ir, né? Então aqui nessa simulação é mais ou menos como que é um ambiente lá da Azure, né? Então vai ter aqui a recepção, normalmente todo esse ambiente é bem isolado, né? Tem blindagem, tem tudo mais para ter uma segurança física bem robusta, né? Para ninguém chegar lá, por exemplo, e sair quebrando tudo e invadir um servidor assim meio que à força, né? Então você vem aqui, faz o seu crachá, tudo mais. Aí você passa aqui pela parte de autorização, né? Passa o seu crachá e você começa a andar ali nos servidores, né? Deixa eu ver aqui. É que aqui, na verdade, ele vai mostrar todo o ambiente de um data center Azure, né? Mas imagina que a partir daí você vai chegar até o seu hack e vai acessar o seu servidor ali fisicamente. Então, com a parte de cloud compute, você já abstrai muito dessas preocupações com custo de segurança, custo de refrigeração, custo de energia que você vai precisar suprir ali aqueles servidores. O seu servidor vai ficar funcionando ali bonitinho, enquanto a aplicação, sistema operacional, disco, memória RAM ali tá dentro ali daquele padrão ali de consumo, né? Então com isso, galera, eu queria trazer um pouco dessa parte de servidores físicos, né? Quais são essas principais dificuldades que a gente tem quando a gente fala da parte de computadores, servidores e tudo mais. E tudo isso sempre aconteceu e ainda acontece com muitas empresas, né? Muitas empresas ainda investem no seu CPD, na parte de energia, né? Contratação ali de mais de um link de internet para a internet não cair. Contratam a parte de energia ali, compram um no break para, se acabar a energia, ainda ficar um tempo ali o servidor ligado por um tempinho, né? Por algumas horas. A parte de refrigeração também investe em refrigeração, tudo isso para comportar um servidor físico e deixar ele funcionando de uma maneira adequada. Só que fora isso tem a parte lógica dele também, né? Que é o que eu comentei aqui. Não adianta nada a gente ter toda essa parte de segurança, refrigeração, energia e tudo mais, se o servidor ele tem uma configuração básica e quando os clientes começarem a consumir esse servidor não tem a configuração preparada ali para aguentar
esses usuários. Aí o servidor ele vai topar, ele vai consumir 100% ali do processamento, memória e tudo mais dele, e ele vai travar e vai cair do mesmo jeito. Então pense que além da gente ter essa parte de gerenciamento lógico, a gente tem que ficar monitorando e garantindo que a máquina tem o hardware preparado para os usuários consumirem aquela aplicação. A gente ainda tem que se preocupar com vários fatores físicos, né? Então, quando a gente muda para cloud, a gente meio que abstrai um pouco dessa parte física. A gente não precisa se preocupar com segurança, com internet, com a parte de rede, com a parte de refrigeração, né? Então a gente já consegue abstrair muito dessa parte física, tá? Bom, esse daqui foi só um primeiro vídeo, né? Que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram desse conteúdo, dê um like, compartilha, segue aqui o canal também. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a parte de virtualização de servidores, né? O que é uma virtualização, né? Que é você criar um servidor dentro de um outro servidor. Aí já começa a ficar um pouco mais complexo, mas esse daí é um pouco da base para Cloud Computing, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, deixa o like e venha com a gente aí desbravar, né, desvendar o que é o Azure. Valeu, falou, hein?